nós vamos estudar como é que as galáxias se distribuem no universo em grande escala, né? Nós já vimos que existe o grupo local de galáxias. Quando a gente estuda sistemas mais distantes, você pode classificá-los em grupos, né? Quando um sistema tem de 3 a 10 galáxias em interação. Se elas estão muito próximas, chamamos de grupos compactos. Se a família tiver mais membros, 100, 1000, 10.000, nós dizemos que é um aglomerado de galáxias. Tá certo? E vimos algumas das propriedades dos aglomerados de galáxias. E aí a gente se pergunta, e os aglomerados de galáxias? Como é que esses aglomerados se distribuem no espaço? Os aglomerados se distribuem em superaglomerados, mas os superaglomerados também não ocorrem exatamente ao acaso. Para a gente ver esta distribuição, essa estrutura do universo, como é que as galáxias se distribuem no universo de grande escala, o melhor que a gente pode fazer é um recenseamento de galáxias. Um recenseamento de galáxias, que em inglês é chamado de Galaxy Survey, né? É uma varredura de todas as galáxias que a gente pode observar. E aí a gente tem alguns problemas, né? Por quê? Porque a gente consegue localizar muito bem as galáxias no céu, fotografar e determinar as coordenadas. Mas são só 2 coordenadas. Se nós queremos saber a distribuição das galáxias em 3 dimensões, nós temos que descobrir a 3ª dimensão. Tá? E a 3ª dimensão é a distância. E a distância pode, em princípio, ser derivada a partir da velocidade radial, usando a lei de Hubble. A lei de Hubble diz que a distância é proporcional à velocidade. Se você tirar um espectro e determinar a velocidade via efeito Doppler, você pode determinar a distância dessa galáxia usando a lei de Hubble. Então você tem as 3 coordenadas. A posição x, y no plano do céu e a distância via velocidade radial. Mas, se você olhar agora para o mapa mundi do céu, você vê as estrelas da Via Láctea. E você vê muita poeira obscurecendo as estrelas. Então, o seu recenseamento de galáxias pode ficar prejudicado, não pode? Primeiro, porque as galáxias vão ter muito pouco brilho, e segundo, porque podem estar obscurecidos pela poeira, né? Aqui nós estamos vendo a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães e a galáxia de Andrômeda. Mas se a galáxia de Andrômeda estivesse aqui, você não conseguiria enxergá-la. Se estivesse atrás de uma mancha de poeira, seria difícil detectá-la, não é? Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma seleção de objetos que estão, digamos, fora do plano da Via Láctea. E ignoramos os objetos que estão no plano da Via Láctea. Fazemos um recenseamento de uma certa região do céu, mas não recenseamos as galáxias que estão em outra região do céu. Tá certo? E aí, a maneira mais interessante de a gente demonstrar esse recenseamento é fazermos um gráfico em 2 dimensões, mas não x e y no céu, e sim, digamos, a ascensão reta e a distância. Isso nos dá uma ideia da localização no espaço, em posição de ângulo, mas também na distância.
Muito bem, aqui nós temos exatamente um recenseamento de galáxias feito dessa maneira. Vocês vejam que nós temos uma zona de exclusão aí, né? O que é essa zona de exclusão? A Via Láctea. Nós excluímos de propósito a Via Láctea, porque lá o recenseamento estaria contaminado, estatisticamente falando. Então, nós só olhamos para cima da Via Láctea e para baixo da Via Láctea. E aqui nós colocamos, então, a ascensão reta. Esses números são a ascensão reta, isto é, a posição angular no céu, e nós nos encontramos exatamente no centro. Aqui nós colocamos a distância nesse eixo, né? Que pode ser colocado em parsecs, anos-luz, ou simplesmente em velocidade radial, que a gente sabe que é proporcional à distância, né? Está aqui 5 mil, 10 mil, 15 mil quilômetros por segundo. Pergunta? Não, a exclusão é aqui. Tá, a zona de exclusão é aqui, né? Aqui, tá. Muito bem. O que nós vemos, então, agora, nesse recenseamento? Nós vemos uma coisa muito interessante. As galáxias não estão distribuídas ao acaso, né? Isso nós já sabíamos. Nós já sabíamos que muitas galáxias estão em aglomerados. Mas não é bem um aglomerado que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo aqui uma parede, né? Aqui nós estamos vendo um vazio. Muitas galáxias aqui e nenhuma galáxia aqui. E esses vazios se repetem. E as estruturas também se repetem, né? Vejam aqui. Aqui nós temos uma parede, outra parede e grandes vazios. Então, atualmente se imagina que a estrutura em grande escala você possa identificar facilmente aglomerados de galáxias, superaglomerados e paredes, muralhas que se cruzam. Nesses encruzamentos estão exatamente as galáxias mais ricas, os aglomerados de galáxias mais ricos. Tá? E entre as paredes nós temos grandes vazios. Grandes vazios. Esses vazios podem ter uma escala de até 150 megaparsec. 150 megaparsec corresponde mais ou menos a 450 milhões de anos-luz. Então você tem enormes estruturas, né, de regiões no espaço onde não há galáxias. Seria mais correto dizer onde existem muito poucas galáxias, não é que o número é zero, são muito poucas. E outras regiões onde tem muitas galáxias, né? As estatísticas dão conta de que cerca de 90% das galáxias ocupam apenas 10% do volume do espaço. Certo? E 10% das galáxias ocupam 90% do volume. Então, o universo, nessas escalas, é muito irregular. Nós poderíamos fazer algum tipo de imagem, né? Uma esponja. O que é uma esponja? Uma esponja é um objeto de plástico. Se você olhar nos detalhes, você tem paredes e tem vazios, tem bolhas. Não é isso? Isso seria mais ou menos uma ideia de como é o universo, né? Paredes, onde está a matéria, e bolhas, que são vazias. Ou imagine um gigantesco queijo suíço, com grandes buracos dentro do queijo suíço. Né? Isso seria uma outra ideia de como que é o nosso universo. Né? Mais vazios do que paredes.
muito mais vazios. Estruturas muito grandes, essencialmente vazias. Certo? E essas estruturas são gigantescas. 450 milhões de anos-luz. As muralhas, as paredes, né? Elas são as regiões onde os superaglomerados estão concentrados, né? Nas interseções você tem os aglomerados ricos e que evidentemente estão associados nessas grandes paredes, se distribuem ao longo dessas grandes paredes. Aqui nós temos uma visão tridimensional agora, né? É difícil você visualizar a tridimensionalidade. É fácil projetar na parede 2 dimensões. 3 dimensões, você tem que imaginar que você está aqui no centro, né? E que você tem aqui o superaglomerado de Virgo, e os superaglomerados estão todos anotados em azul, né? As paredes, que são onde os superaglomerados se alinham, estão em amarelo, e os vazios estão em vermelho. Eu vou apagar um pouquinho a luz para vocês verem isso melhor. Então vocês vejam um grande vazio aqui chamado vazio de Coma Berenices, né? O vazio de microscópio, o vazio de Capricórnio, o vazio de Sculptor, né? E aqui nós temos o superaglomerado de Virgo, do qual nós fazemos parte. O grupo local faz parte do superaglomerado de Virgo. Nós estamos localizados aqui nessa posição e aqui está o aglomerado de Virgo, né? Então vocês vejam que as grandes paredes, os aglomerados e os superaglomerados, né? Mas o que chama talvez mais atenção são as regiões vazias, os grandes vazios, né? Então vejam, o universo é um grande queijo suíço. Ou uma grande esponja, se vocês preferirem, né? Essa estrutura pode ser vista em recenseamentos mais detalhados do que esse que eu mostrei há pouco. Aqui eu estou mostrando um recenseamento que, além de mostrar as galáxias, mostra também a morfologia das galáxias. Vocês veem que as vermelhas são as galáxias elípticas e as azuis são as galáxias espirais. Então vocês veem que os grandes aglomerados e as grandes paredes possuem muitas galáxias elípticas, enquanto que as galáxias azuis estão fora dessas grandes paredes e superaglomerados, né? Isso pode ser visto também nesse outro mapa, que é um recenseamento chamado Sloan, um recenseamento muito interessante que foi feito observando muitas galáxias, né? Então vocês vejam que as galáxias vermelhas, aqui colocadas em cor vermelha, né, as elípticas, estão muito concentrados em aglomerados. E fora dos aglomerados você tem a concentração de galáxias espirais, né? E novamente você vê agora, num volume bem maior do universo, uma grande quantidade de vazios. Parece ou não parece um queijo suíço? Parece, só que é um queijo suíço onde os buracos, os vazios são muito grandes, e as paredes são muito finas, né? Uma outra coisa que chama muita atenção são essas estruturas alongadas que ocorrem exatamente onde você tem objetos aqui, grandes concentrações vermelhas. Vejam essas 3 aqui. Essas estruturas alongadas, que alguns chamam jocosamente de dedo de Deus,
Por quê? Porque parece que alongam a estrutura dos aglomerados. Isso é fictício. Isso não é real. Por que nós vemos uma estrutura tão alongada aqui nesses vermelhos? É porque os aglomerados têm uma velocidade de galáxias muito grande por causa da massa deles. Então, a dispersão de velocidades é muito grande. Algumas estão se movendo para longe de nós com grande velocidade e outras se aproximando com grande velocidade. Então, como nós temos aqui uma distância baseada em velocidade, isso parece que estão a distâncias diferentes, quando não estão. Esses charutos aqui, eles deviam ser esféricos, redondos, né? E não tão alongados. Esse alongamento é um defeito do nosso recenseamento, um defeito do método do recenseamento, que pode ser corrigido. Isso muita gente depois corrige, etc., etc., e esse efeito desaparece. Mas ele é um defeito do método. Aqui temos um outro levantamento, né, maior ainda, mais profundo ainda, mais distante ainda no universo, né, onde você vê novamente essas grandes estruturas, as paredes, os superaglomerados, os aglomerados e os vazios, né? E você começa a notar que essas coisas são meio regularidades. Numa estrutura muito maior, parece não haver grandes mudanças. O universo começa a ficar um pouco mais homogêneo. É como se o queijo suíço fosse gigantesco, mas não fosse muito diferente de um lado do outro. Tem paredes, tem bolhas, mas no final das contas o queijo é homogêneo. Nas grandes estruturas ele é homogêneo. É isso que o universo, nosso universo real, parece, né? Muito bem. O que nos dizem essas grandes distribuições? Além de ser muito interessante descobrirmos como é o nosso universo, como é que é a distribuição de matéria no universo como um todo, ele nos diz mais coisas. Nós podemos fazer simulações da evolução do universo e ver como é que as galáxias se aglomeram dentro do computador, dentro do cálculo. E ver se a gente é capaz de reproduzir essas estruturas com as escalas em que elas são observadas, né? Essas simulações foram feitas, diversas simulações foram feitas. A mais famosa é a simulação do milênio, né? Que foi feita na virada do milênio. Um grande supercomputador foi construído especialmente para isso e passou um tempo enorme fazendo uma simulação da evolução do universo, desde o Big Bang até os nossos dias. E aí usou, evidentemente você pode usar diversos parâmetros. São muitos parâmetros que pesam nisso aí. Por exemplo, existe matéria escura, existe energia escura? Isso influi, e influi muito. Qual é a natureza da matéria escura? A matéria escura é quente, é fria, é morna? Isso influi na formação dessas estruturas, né? Então, com certos parâmetros, você pode produzir cálculos que produzem um universo artificial. Este universo é calculado no supercomputador, onde você pode identificar paredes, aglomerados, superaglomerados e grandes vazios. Você recupera a forma do queijo suíço, ou da esponja, na estrutura calculada, né? Mas não é qualquer estrutura calculada que produz isso. Apenas um certo conjunto de parâmetros que produz isso. Então, esta é uma maneira de você obter os parâmetros do universo que são confiáveis, que são aqueles que reproduzem a estrutura observada, né? E isto, no final das contas, acrescenta evidência para a matéria escura,
para a energia escura e para as suas características, que são coisas que nós vamos ver em outras aulas com um pouco mais de detalhe, né? Mas eu chamo a atenção para o fato de que essas estruturas de grande escala terem uma importância cosmológica muito grande, porque permitem, se não confirmar modelos cosmológicos, certamente descartar todos os modelos cosmológicos que não produzem as estruturas que são semelhantes às estruturas que nós observamos no universo. Então, é uma maneira de, pelo menos, descartar modelos cosmológicos inaceitáveis e parâmetros cosmológicos inaceitáveis. E isso tem uma importância muito grande para o estudo da origem, da evolução e da estrutura do universo, inclusive para o seu futuro.